Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 25 de agosto, onde temos mais alguns jogos de decisão da Conference e da Europa League. Ontem tivemos a praticamente definição dos qualificados para a fase de grupos da Liga dos Campeões e agora vamos ter essa fase final também da Conference e da Europa League. Como foi na quinta-feira passada, é um dia extremamente cheio. Se vocês derem uma olhada aqui de Conference League, chega a ser assustador a quantidade de jogos no mesmo horário. E isso, com a tendência agora que a UEFA criou essa competição da Conference, é complicado para a gente, porque tem uma gama muito grande de jogos no mesmo horário, a liquidez ela se divide entre os jogos, né? Fica muito complicado para aplicar determinado tipo de metodologia e também para você conseguir ter atenção a todos esses jogos. Então, já vou adiantar para vocês que eu filtrei aqui algumas coisas que eu quero observar, tá? Óbvio que eu não vou conseguir farejar qual jogo poderia ou não me dar oportunidade, e provavelmente eu vou estar aqui sexta-feira reclamando que, pô, tal jogo foi muito bom e eu não tinha aberto o stream daquele jogo porque eu estava focado em outro. Acontece, né? Com a chegada da Conference, né, esse vai ser o segundo ano de competição da Conference, a Roma ganhou no ano passado, com a chegada da Conference a gente tem que se adaptar, tá? Eu não tenho trabalhado a Conference League em match odds, mas tem alguns jogos dessa quinta-feira que eu vou comentar com vocês que talvez seja o caminho. Durante quase toda a Conference League passada, não a pré, tá? Mas até porque a gente não teve pré, né? A gente já teve o início da Conference, se eu não me engano, ou teve, enfim, não importa. Praticamente todas as vezes que eu abordei a Conference League foram no mercado de gols, porque são equipes. É difícil você dizer do terceiro escalão, tá? Porque tem muitas equipes aqui boas, mas são equipes que não conseguiram vaga na Europa League e são equipes que conseguiram vaga na Conference via campeonato nacional também. Então, são equipes ali terceiro lugar, quarto lugar, até quinto lugar em alguns campeonatos. Equipes que saíram agora na fase, que vão sair também na fase de mata-mata da Europa League. Então, são equipes que não podem ser desvalorizadas, mas são muito parelhas, tá? A maioria delas, principalmente já nessa funilação de grupos, então fica mais complicado. Geralmente a gente tem ali na Conference dois, três times que se destacam tanto. Por exemplo, na temporada passada, se eu não me engano, era o Tottenham e era a Roma, que se destacava bastante na Conference League. O Tottenham acabou eliminado ali por questões de não cumprir o tempo, acho que era questão de Covid também. E a Roma acabou sendo campeã e realmente se mostrou uma equipe melhor, não foi tão bem na fase de grupo e acabou sendo campeã. Tá? Então, se a gente vê na fase de grupos aí alguma equipe bem grande dessa, a gente já começa a olhar para ela como um grande favorito, mas eu tenho explorado bastante o mercado de gols, tá? Da Europa League a gente tem alguns jogos aqui. O que eu selecionei? Antes de falar dos jogos de quinta, vamos dar uma olhada aqui nos jogos de quarta-feira, tá? Tá acontecendo agora Fluminense e Corinthians. O Fluminense acabou de abrir o placar, eu pausei rapidinho aqui para fazer esse vídeo, porque eu não consegui pegar o primeiro gol do Fluminense, porque foi no primeiro lance do jogo, né? Teve um pênalti ali no Arias e o Ganso já bateu e já converteu. Então eu vim com a ideia de trabalhar lei Corinthians, mas eu queria ter o mínimo de leitura possível, né? Então não teve como. Eu já pausei aqui para fazer meu planejamento rapidinho para essa quinta-feira. Então, tirando esse jogo do Fluminense, a gente teve aqui uma possível correção de preço no jogo do Trabzonspor com o Copenhague. Eu acompanhei todo esse jogo, tá? Principalmente muito focado no primeiro tempo. O Trabzonspor foi bem decepcionante, ele não conseguiu transformar, até escrevi no Telegram para vocês, se você não me acompanha no Telegram, o link está aí embaixo. Eu até escrevi por lá que o Trabzonspor não conseguiu transformar a ansiedade em superioridade em campo e o mercado estava muito afoito, muito indeciso. Um chute perigoso do Trabzonspor no início levou a odd do Copenhaga para cima de 4. A odd estava 3 e alguma coisa, ela foi para 4,50 por conta de um chute. E aí o mercado entendeu logo que era só um chute e desceu ela totalmente para baixo de 4 de novo. Ela voltou ali e ela começou a descer para baixo de onde ela tinha aberto. Foi uma coisa assim absurda. O mercado não sabia o que fazer. E eu gostaria muito de estar explorando essas movimentações, mas eu queria a segurança no campo e eu não tinha. O Trabzonspor não marcava bem e não era superior em campo. E o Copenhaga, apesar de não ter a bola o tempo todo, também não aplicava tanta superioridade. Então era um jogo que foi um jogo que acabou sendo diferente da minha expectativa e eu fiquei de fora.
tá? Foi isso que aconteceu. O PSV com o Rangers eu trouxe para over goals, mas eu não cliquei nesse jogo. Por quê? Desde o início estava muito aberto, mas era nítido que a troca de superioridade o tempo todo já deixava esse jogo perigoso para match odds. Só que o meu receio era a equipe que abrisse o placar não utilizar dos espaços para contra-atacar. O gol o gol do Rangers acabou saindo numa falha do goleiro, que deu, na minha opinião, um toque muito forte para o zagueiro do PSV, que é o brasileiro, né? Se eu não me engano. Ele acabou entregando a bola no pé do atacante do Rangers, que tocou a bola para o outro atacante e ele fez o gol. Dali para frente o Rangers abdicou de jogar. Né? Então o meu medo aconteceu. O Rangers ele não quis contra-atacar, ele só se defendeu e acabou se classificando. Então eu não me expus aqui no mercado de gols, tá? E outro jogo que eu vim a trabalhar, deixa eu pegar ele aqui, não sei se eu vou conseguir falar dele, tá aqui, ó. Dinamo Zagreb e Bodoglin. O Bodoglin acabou sendo eliminado da Liga dos Campeões mais cedo, né? O Zagreb fez 2-0 no primeiro tempo, tá? Foi um gol do Zagreb no momento do jogo que já dava uma leitura para gols, mas eu não me expus no primeiro tempo, tá? Depois o Zagreb com o Petkovic, que tem nome de craque, hein? Fez um golaço de bicicleta e aí forçou o Bodoglin, naquele instante o Bodoglin estava sendo eliminado, forçou o Bodoglin a jogar. Durante todo o segundo tempo, o Zagreb teve espaço para contra-atacar e o Bodoglin jogou muito bem. Ali eu me expus no over à frente, peguei o gol do Bodoglin, tirei um pouco, parcialmente a minha responsabilidade, não quis tirar tudo porque eu queria explorar um possível contra-ataque do Zagreb e também um possível gol do Bodoglin, acabou por não vir, e os gols vieram lá na prorrogação, no finalzinho o Zagreb fez um gol e depois nos últimos lances ali o Zagreb matou o jogo 4-1, tá? Então acabou que aquele 1-0 do Bodoglin em casa se mostrou realmente um resultado pequeno, né? Poderia ter sido um pouco mais. O Zagreb, na minha opinião, não jogou tão bem assim ofensivamente, por mais que tenha sido 4-1, o Zagreb poderia ter explorado muito mais os contra-ataques, ele escolheu, principalmente no segundo tempo, recuar para proteger a vantagem, e depois que tomou o primeiro gol ele se acanhou, poderia ter tomado até mais. O Bodoglin demorou demais a entrar no jogo, na minha opinião. É um time que tinha, na minha opinião, mais qualidade, mas ele demorou demais a entrar no jogo e acabou sendo desclassificado. Então esse jogo sim eu consegui trabalhar o mercado de gols, tá? Então vamos falar desse dia 25. Olha só, o que eu separei aqui na Conference League? Tem uma porrada de jogos, tá? Eu separei aqui o jogo do Twente contra o Fiorentina, não sei se fala Twente contra a Fiorentina, tá? O primeiro jogo foi 2-1 para a Fiore. E o do Videoton contra o Colônia. Eu já vou explicar por que eu separei esse jogo, tá? O Colônia é um time da Alemanha que eu acompanho bastante. Tem vários outros jogos interessantes. Tem o Anderlecht com o Young Boys. O Anderlecht, se eu não me engano, venceu o primeiro jogo por 1-0. Tem N jogos. Mas se eu filtrar todos, eu vou estar sendo mentiroso com vocês, que eu não vou conseguir trabalhar todos. Os mais importantes de nome que eu não listei é porque provavelmente já está com o resultado quase que resolvido. O West Ham já venceu por 3-1, por exemplo. Então eu vou focar só nos jogos que eu acho que ainda tem alguma disputa e de equipes que eu de fato estou acompanhando, tá? Então já vou falar para vocês por que eu selecionei aqueles dois. Agora vamos falar de de Europa League. Na Europa League eu quero acompanhar de novo o jogo da volta entre Malmo e Sivasspor na Turquia. O primeiro jogo Malmo, se eu não me engano, venceu por 3-1, tá? Deixa eu até buscar aqui para ver se é isso mesmo. Isso mesmo, 3-1. E este jogo aqui do Fenerbahçe, mais um time da Turquia que eu tenho acompanhado de perto, assim como o Trabzonspor, contra o Áustria Viena. O primeiro jogo o Fenerbahçe venceu com propriedade, ele venceu por 2-0 fora de casa e agora tem que confirmar a classificação para a fase de grupos da Europa League através dessa vitória em casa. Então eu vou ficar de olho nesse jogo também, tá? Poderia fazer outros aqui? Poderia. Tá? Tem outros jogos interessantes. Os Algiris contra o Ludogorets são outras equipes que eu já acompanhei há muito tempo atrás. Só não vou fazer o jogo do Shamrock Rovers contra o Ferencváros, porque o Shamrock já tomou uma goleada de 4-0. E aí é um jogo, uma linha bem tênue de análise. Tá? O Heart, lá da Escócia, que é um time ali de terceiro escalão, perdeu por 2-1 só para o Zurich. Eu acho que pode dar jogo aqui. Tá? O Heart não é um time fraco. Enfim, mas e o Sheriff Tiraspol, que teve na Champions League no ano passado, vai enfrentar o Pionic Yerevan.
que foi 0-0 o primeiro jogo. Pode dar um back aqui também, tá? Mas eu só separei os dois. E da Série B, Vila Nova e Sampaio e Novo Horizontino e Ponte Preta. Eu acho que é isso, tá? Olha só a Premier League da Ucrânia. Será que é um retorno aqui da Ucrânia? Olha só, será? Aqui o Zória. Não sei se é a segunda divisão. Deve ser a segunda divisão. Não, é a primeira, o Shakhtar Donetsk aqui. Será que é um retorno? Não sabemos, tá? Mas vamos lá. O que eu selecionei aqui para trabalhar? Primeiro, deixa eu explicar para vocês a situação do Colônia. Videoton contra o Colônia. O Colônia jogou em casa com uma odd de 1,14 e perdeu por 2-1. Pô, Theo, mas você vai trazer o Colônia fora de casa a 1,40? No caso está 1,33 aqui, mas essa odd está 1,40, eu já verifiquei. Vou falar para vocês, o cenário é que o Colônia era super favorito. Ele abriu o placar bem no início do jogo. E ele tomou um cartão vermelho, se eu não me engano, aos 20 minutos do primeiro tempo. Ele jogou todo o jogo com um jogador a menos. Ele acabou tomando a virada ainda no primeiro tempo. Então é muito provável que a superioridade do Colônia, mesmo jogando fora de casa, prevaleça e que dê uma possível vitória para o Colônia aqui. O que eu vou buscar nesse jogo não é uma vitória do Colônia, eu vou buscar o primeiro gol do Colônia, desde que o Colônia entre muito focado, muito forte em campo. Tá? O Colônia é um time organizado, teve uma baixa com a perda ali do Modeste, que foi para o Dortmund, mas é um time muito bom, principalmente pelo alto. Tá? Então, se o Colônia me dá essa propriedade, essa superioridade, eu vou estar a favor do Colônia aqui. Eu só estou trazendo esse jogo porque o Colônia jogou com praticamente 70 minutos com um homem a menos e não conseguiu prevalecer na sua superioridade. Então eu acho que tem como o Colônia vencer esse jogo aqui fora de casa, tá? E esse outro jogo do Fenerbahçe é porque a classificação ainda não está confirmada. O Jesus não conseguiu vaga na Champions League, ele caiu no mata-mata da Champions e sobra a Europa League. Eu acho difícil o Jesus escolher dar esse mole para poder ir para a Conference League. Quem perder aqui acho que já vai direto para a fase de grupo da Conference. Então é muito provável que o Jesus lute aqui para a fase de grupos da Europa League e não queira dar mole. Então, o que eu vou buscar entre estar ou não a favor do Fenerbahçe é uma concentração e uma vontade da equipe. Se eu entender que o Fenerbahçe está jogando com 2-0 debaixo do braço, aí pouco me importa, eu não vou fazer nada nesse jogo. Agora, se eu entender que o Fenerbahçe quer essa vitória dentro de casa, com a sua torcida que é apaixonada, e que está mostrando para mim uma marcação-pressão, como vem mostrando com o Jorge Jesus, aí sim eu vou querer estar a favor desse time, tá bom? Então, desses dois jogos de favoritos é isso. Temos aqui a Fiorentina que venceu por 2-1 dentro de casa. Esse jogo não está decidido, está longe de estar decidido. E o que eu venho buscar aqui, obviamente, é correções, ajustes de preço, né, em cima da leitura de jogo. Não vou usar a estatística, a Fiorentina acabou de começar o seu ano aí com alguns jogos. Assim, se a gente buscar aqui, ó, teve a vitória contra o Cremonese, esse jogo contra o Twente e um empate 0-0 com o Empoli. Mais nada, tem pouquíssima coisa aqui para a gente falar, tá? Então, para mim, é só para leitura, 100% leitura, sem viés nenhum e entender ali se a Fiorentina vai jogar de forma reativa, vai jogar de forma recuada, protegendo já a vantagem que tem no placar sem sair tanto, vai tentar propor jogo. É isso que eu quero identificar para ver se eu consigo buscar algum ajuste de preço. Tá sem viés para nenhum dos dois lados. E a mesma coisa que vale para Sivasspor e Malmo. O problema aqui é que a vida do Sivasspor é mais complicada do que a do Twente, porque o Malmo venceu por 3-1. Então, não basta, por exemplo, o adversário da Fiorentina, ele pode jogar de uma maneira mais organizada, precisa de um gol só e tal. O Sivasspor aqui já precisa vencer por 2 gols de diferença. Tá? Então, aqui a gente vai ter uma provável ansiedade, como teve o Trabzonspor hoje contra o Copenhaga, uma necessidade forte de exposição, mas também a gente pode ter desorganização no posicionamento, que pode ou não indicar alguns caminhos para gols. Tá? Inicialmente, eu gostaria de trabalhar o match odds, porque eu acho que estar contra o Malmo nesse jogo pode ter valor, desde que o Malmo
sente na vantagem e deixa o Sivasspor com a bola, o Malmo vai recuando, assim fica legal. Agora, se eu identificar que o Malmo vai jogar no erro, vai jogar no posicionamento errado do Sivasspor, vai jogar com a cabeça, aí a gente pode ter um espaço para gol, já que o primeiro jogo teve 4 gols, esse aqui também pode ter uma oportunidade, então já vou trazer ele aqui com essa ideia também de poder explorar os gols caso aconteça essa oportunidade, tá? Vamos fechar com Vila Nova e Sampaio e depois Novo Horizontino e Ponte Preta. 2,15 é a odd do Vila Nova. Tem algumas coisas que eu não entendo aqui na Série B, mas vocês vão me ajudar, tá? O Vila Nova, ele está em 18º, tá? Ele é o antepenúltimo. E é o time que mais empata na competição. São 15 empates. Empata mais do que o próprio Grêmio. O Grêmio empatava pra caramba, né? O segundo colocado em empates é o Tombense. O Tombense com 12 empates. Dentro de casa, o Vila Nova venceu apenas 2 partidas e perdeu apenas 2 partidas. O time fez 8 gols, tomou 8 gols e só tem 9 empates dentro de casa. Pensa bem. O time do Sampaio Corrêa, e agora está tudo esclarecido, né? A gente tinha aquele mítico, aquela dúvida, né? Por que o Sampaio joga tão bem em casa e não joga tão bem fora? Por conta do Pimentinha, né? Me explicaram nos comentários, inclusive muito obrigado, que o jogador Pimentinha ele não gosta de andar de avião, ao que o pessoal comentou, ao que tudo indica. Então ele pede para não ir. Ele não é relacionado para jogar na maioria dos jogos fora de casa. Então o Sampaio precisa muito do cara, o cara é muito importante, muito influente e o Sampaio não joga tão bem. Então o Sampaio tem 0 vitórias fora de casa, né? A gente já consegue ver aqui, e 9 derrotas, só empatou 4 vezes. E a odd aqui, obviamente, a do Vila Nova é de favorita 2,15. Justifica pela má fase fora de casa do Sampaio, não necessariamente pela fase do Vila Nova, certo? Vamos utilizar aqui o nosso PDF de apoio para a gente ver o que a gente tem de interessante por aqui. São 2 vitórias, como eu já falei, tudo por aqui, né? 31% das vezes o Vila Nova saiu na frente em casa, nenhuma vez sequer o Sampaio abriu o placar fora de casa. O time do Sampaio, deixa eu ver se eu estou fazendo aqui essa transformação da tela de maneira correta, tá? Vou colocar para cá, olha só. O time do Sampaio tem uma boa criatividade vamos dizer assim, de perigo. 1,51 para uma equipe fora de casa sem o Pimentinha, até bom, mas o time tem um péssimo aproveitamento, tá? Isso pode ter a ver também com alguma coisa relacionada ao ataque, porque o ataque do Sampaio em casa é muito forte. Então dizer que o ataque do Sampaio de maneira geral é ruim seria mentiroso, tá? E o time cede muitas oportunidades de gols e tem de fato tomado muitos gols fora de casa. O time do Vila Nova tem uma criatividade ainda melhor, mas tem também quando eu falo criatividade, é criação de chances claras de gols, tá? Gols esperados. Mas também tem um ataque bastante inefetivo. Você tem 1,72 de grande chance, só tem 0,62 de fato de gol marcado. Ou seja, quase um gol de diferença por jogo. Faz diferença pra caramba, né? Inclusive faz diferença no resultado final, tanto é que a equipe não vem bem. Quando a gente coloca aqui o desempenho de primeiro tempo, o Vila Nova mantém aquela questão do empate tanto no primeiro quanto no segundo tempo. A equipe vence pouco, perde pouco, mas empata muito. Marca pouco gol, sofre pouco gol. Mesma coisa, né? No segundo tempo vocês vão ver que é a mesma coisa. O Sampaio não venceu nenhum primeiro tempo, perdeu quase 50%, só marcou um gol fora de casa no primeiro tempo e tomou 8. Dá para ver alguma superioridade do Vila Nova aqui? Eu confesso que eu não vejo. Eu consigo ver uma inferioridade do Sampaio. Para mim são coisas diferentes. Tá? Não necessariamente o Vila Nova é melhor. O Sampaio Corrêa que tem muita dificuldade, principalmente defensiva. No segundo tempo, a gente tem o Vila Nova mantendo o número de gols marcados, reduz o número de vitórias, aumenta um pouquinho o número de derrotas, mas bem pouco, e continua com um número exacerbado de empate. E toma um pouquinho mais de gol, de 2 passa a tomar 6. O Sampaio melhora um pouco na vitória, venceu 15% dos jogos no segundo tempo, fora de casa, perdeu quase a mesma quantidade, aumentou o número de gols marcados e aumentou também o número de gols sofridos. Tá muito, aliás, sofrido mesmo é analisar esse jogo. Meu Deus, é muito difícil tirar algum tipo de informação daqui. Confiar no Vila Nova é complicado, tá? Não tem nada de muito relevante aqui nas bolas aéreas. Talvez o Sampaio possa levar um pouco mais de perigo nos gols de cabeça. O Sampaio também finaliza muito bem de fora da área. E o Vila Nova tem tomado esses gols aqui de fora da área. Enfim, me parece um jogo com uma tendência para under, se a gente buscar o histórico por si só do Vila Nova.
né? E os momentos mais claros aqui de gols das duas partidas é o final do jogo, principalmente ali depois dos 80 minutos. Difícil, hein? Caramba, muito difícil de analisar essa partida aqui, cara. Para mim, eu até consigo entender e aceitar essa odd do Vila Nova em alguns aspectos, mas é só pelo comportamento do Sampaio fora, porque pelo que produz o Vila Nova, ela não poderia estar 2,15. Tinha que estar 2,50 para cima. Mas enfim, talvez o valor nesse jogo ele seja quase que pro nulo. Tipo assim, um jogo para não fazer nada, tá? Porque isso pré-live. Eu não sou nenhum sábio de pré-live. No live eu vou buscar algum tipo de correção. Mas é bem complicado você confiar na defesa do Sampaio, que tomou 20 blau gols, para buscar a correção do Vila Nova. É complicado, tá? Quando a gente fala aqui do outro jogo que me causou dúvida, é o Novo Horizontino com a Ponte. Mesmas odds, mesmas odds. E dá uma olhada, ó. Os dois times têm praticamente a mesma pontuação, um ponto de diferença. Os dois times venceram 8 partidas, os dois times empataram quase igual e perderam quase igual, tá? O mandante do Novo Horizontino tem 6 vitórias nos últimos 13 jogos. E o visitante Ponte Preta tem 2 vitórias nos últimos 13 jogos. O Novo Horizontino também é mal fora de casa, ou seja, são times muito parelhos. Mas o mercado está considerando a fase ruim da Ponte fora de novo para dar uma odd mais baixa para o Novo Horizontino. Quando a gente pega os últimos jogos do Novo Horizontino em casa, apenas uma derrota. Venceu o Criciúma, adversário forte, o Brusque, adversário forte, e bateu o Operário, que não vem bem das pernas. O time da Ponte é um time chato, que faz e toma poucos gols, perdeu para o Grêmio e para o Brusque, adversários fortes. Empatou com o CRB e com o Criciúma. E não vence há 4 partidas. A última vitória foi contra o CSA. Não é fácil realmente buscar a vitória da Ponte, mas não é fácil fazer gol na Ponte Preta. Tá? E os adversários que ela perdeu aqui, Brusque e Grêmio, não são, obviamente, adversários fáceis. Tá? Então eu tenho minhas dúvidas, mesmo o Novo Horizontino já tendo vencido o Vasco e alguns outros adversários difíceis, se o valor desse jogo não está do lado da Ponte. Tá? Mas enfim, é mais um jogo que, se eu vier fazer alguma coisa, vai ser relacionada à correção de preço. E talvez aqui eu consiga confiar um pouquinho mais na defesa da Ponte Preta. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu apertei o botão certo. Apertei. O Novo Horizontino, como eu falei, tem 6 vitórias em casa. 38% das vezes ele foi o primeiro a marcar, 38% também a Ponte Preta foi a primeira a marcar. Tá? Os ataques aqui, o Novo Horizontino leva um pouco a melhor, tem mais ou menos olha que interessante, o Novo Horizontino tem uma das melhores criações da Série B. Deve ser próximo ali do Cruzeiro, do Grêmio em casa. 2,04. O time cria muito, mas na hora de colocar a bola na rede não tem sido tão efetivo. A distância é de quase 0,80. É bastante coisa, 0,75. Em relação ao XG contra, o time não cede tantas oportunidades assim contra outros que eu já vi. Já a Ponte cede bastante oportunidade, mas tem tomado pouco gol. Ou seja, se o Novo Horizontino fosse um pouquinho melhor na média de aproveitamento, provavelmente a Ponte Preta ia sofrer muito com esse time, que a Ponte cede muita oportunidade e só não toma mais gols do que já tem tomado, porque o adversário por si só não tem sido tão efetivo no aproveitamento. A criação da Ponte ela é mais pobre, né, comparado ao Novo Horizontino, e o aproveitamento é levemente assim chamado de bom. O Novo Horizontino no primeiro tempo não enche os olhos, o time venceu 15% apenas as primeiras etapas dentro de casa, né, no primeiro tempo dentro de casa. 23% de derrota, um time que empata bastante, então. E a Ponte Preta venceu mais do que o Novo Horizontino fora de casa e perdeu um pouco mais também. Os dois times tomam quase a mesma quantidade de gols e marcam também quase a mesma quantidade. A grande força do Novo Horizontino está aqui, ó. Eita, o seu segundo tempo, 46% de vitória e aí vira meio que um 8-80. A gente vê o Novo Horizontino um pouco mais verdinho ali, mas o time aumenta também o número de derrota.
Tá? Então é 46% de vitória, mas é 31% de derrota. O time sofre um pouco menos de gol, marca um pouco mais, mas mesmo assim aumenta o número de derrota. A Ponte Preta diminui o número de vitória, diminui um pouquinho também o número de derrota, mantém mais ou menos o número de gols sofridos, mas acaba diminuindo um pouco o número de gols marcados. A bola aérea da Ponte Preta tem sido a arma da equipe, tanto de cabeça quanto nos escanteios, e apesar do time do Novo Horizontino também usar bastante a cabeça, a defesa do Novo Horizontino é pior nesse fundamento, então isso aqui pode sim decidir o jogo. O Novo Horizontino chama esse jogo um pouco mais para um over, principalmente ali próximo de um 0.5, porque na Série B já é muita coisa, né? Um 1.5 pode até encaixar, porque a Ponte não tem vindo bem fora de casa, mas o 2,5 é mais complicado. Tá? Os momentos de gols, o Novo Horizontino tem um crescimento maior da parte ofensiva no segundo tempo, já a Ponte no início do jogo e no final do jogo, né, polarizado, é que ela costuma ter os melhores desempenhos. Beleza, meus amigos? Então, para esses dois jogos de Série B, 100% de leitura, sem inventar moda e com grande tendência de às vezes não encontrar nenhuma oportunidade, porque para eu corrigir uma odd do Vila Nova, eu preciso de uma defesa do Sampaio Corrêa me dando confiança, e o Sampaio Corrêa não vem bem das pernas. Para eu corrigir a odd do Sampaio Corrêa, eu preciso de um ataque de um time do Vila Nova jogando muito bem em casa. Não vem acontecendo isso. O Novo Horizontino já pega um adversário um pouco mais cascudo, mas que tem dificuldade fora de casa. Para eu conseguir corrigir a odd do Novo Horizontino, eu vou ter que contar com a boa defesa da Ponte. Só que a boa defesa da Ponte tem tomado pouco gol por conta da ineficiência do adversário, e não porque a Ponte de fato tem boa defesa. Isso é preocupante. Então, é só no live que a gente vai encontrar valor aqui, na minha opinião, para os meus métodos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então amanhã. Bom trabalho a todos e é sempre um prazer.